Amém. Ele não respeita pessoas. No entanto, ele respeita a fé. Existe algo sobre a fé que faz Deus ignorar centenas de pessoas para apenas focar naquele que tem fé. Podia ter uma multidão tocando nele, pressionando ele, muitos toques supersticiosos, mas quando o toque de fé veio, impediu ele de prosseguir. E ele se virou e olhou para aquela única pessoa que tinha fé. É por isso que a fé é a maior santidade, porque a Bíblia diz que os nossos corações são purificados pela fé. Atos 15, tendo purificado seus corações pela fé. Eu acho que o pastor Lawrence aludiu a isso no seu sermão. Ninguém ouviu, mas eu ouvi. Eu ouvi intensamente. As pessoas dizem para purificar seu coração você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que colocar esforço para ser santo. Mas, na verdade, todos nós queremos a santidade, porque a santidade nos leva a uma vida de vitória, liberdade, paz, alegria, amor. E a melhor parte disso é que glorifica ao Senhor. E todos queremos glorificar ao Senhor. Mas como chegar lá a partir daqui? E onde eu acho que algumas pessoas discordariam dos meus ensinamentos e que eu creio que são baseados na palavra de Deus, certo? E é de como chegar lá a partir daqui. E muito ensinamento sobre santidade é que precisa ser por esforço, por disciplina, e eu acredito que é pela fé. Mais revelação e mais fé, mais experiência da santidade de Deus. E isso acaba passando para a sua conduta também. Ok? Você entende até aqui? Amém? A história que acabei de contar se refere a uma época em que Deus falou com Pedro para pregar na casa de Cornélio, e é a primeira vez que os gentios tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo. E no começo Pedro não queria, então Deus deu a ele uma visão, ok? E depois daquela visão, ele percebeu que Deus estava chamando ele para pregar para os gentios. E ele chegou na casa desse italiano, e era a casa de um centurião. A propósito, no Novo Testamento, todos os centuriões são bem retratados. Eles são sempre bem retratados no Novo Testamento. Ok? No livro de Atos, aquele que cuidou de Paulo, ele o salvou da loucura daquela multidão. Eles sempre parecem boas pessoas, nem todos eles eram salvos. Alguns se tornaram crentes e você pode ver que Cornélio foi salvo. Sempre temos uma boa impressão dos centuriões. Amém? Então Cornélio era do regimento italiano. Então, enquanto comia o macarrão, comendo aquela bolonhesa, Pedro bateu na porta. E tinha muita gente ali. E a abertura do discurso de Pedro foi assim. É assim que se abre um discurso. Caso você não saiba abrir um discurso, aprenda com Pedro. Pessoas como eu normalmente não têm comunhão com vocês. Imagina nessa geração as pessoas falarem algo assim. Pessoas como eu não se relacionam com pessoas como você. Mas Deus me ensinou que não devo chamar as coisas purificadas de impuras. Ele me ensinou a chamar... Vocês sabem a visão que ele teve? O que eu purifiquei não chame de impuro. Não chame de comum. Amém? Porque era assim que o povo judeu tratava os gentios. Então, Pedro também tinha os seus próprios preconceitos. E ele teve que aprender que o coração do Senhor é maior do que Israel. E o motivo que ele levantou Israel, e ele ainda não terminou com Israel. Eles ainda têm um lugar na aliança. Nos últimos dias, eles têm um papel importante. Você descobre que Deus ama o mundo. O próprio Jesus disse para Nicodemos, porque Deus amou Israel? Não. O mundo, que deu seu único filho. Mas a razão que ele escolheu essa nação é para que todos possam ver que essa nação o segue e quão abençoados eles são. O mundo diria, quão sábia é essa nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Obviamente seriam bênçãos manifestas, porque as pessoas poderiam ver a bondade de Deus, a graça de Deus sobre essa nação. Mas eles falharam, e Deus disse, se falharem, todas as nações vão ver. Quando as maldições vierem, quando coisas ruins acontecerem, vão ver por que isso aconteceu com essa nação. Por causa de todas as maldições que vieram.
Mas graças a Deus que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Amém? Amém? E ele pregou na casa de Cornélio, e ele pregou aquilo que eu acabei de citar agora. Aquilo saiu dos próprios lábios de Pedro, como Deus ungiu Jesus de Nazaré e saiu curando todos os oprimidos do diabo. Ele disse, o Espírito Santo não desceu naquele momento. O próprio Pedro não estava esperando que o Espírito Santo caísse, mas quando chegou a esse ponto, ele disse sobre Jesus, e todos que nele creem receberão o perdão dos pecados. A Bíblia diz no versículo seguinte, quando disse isso, o que ele disse? Por Cristo, pelo seu nome, todos os que nele creem receberão perdão dos pecados. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Não houve nenhum apelo, porque Pedro provavelmente não ia orar por eles. Eu já vim até aqui e preguei o Evangelho. Talvez ele pensasse que Deus só daria o Espírito Santo aos judeus. Então Deus não esperou a permissão de Pedro, e isso não aconteceu de novo. Aquela situação foi única. É claro que pode acontecer hoje. Enquanto eu prego, coisas acontecem. Amém? Por que não? Dizendo Joseph ainda essas palavras. Amém? Mas tem que ser palavras do Espírito Santo, porque o Joseph não tem em si mesmo o poder da cura. Tem que ser palavras do Espírito Santo. E vocês sempre oram por mim, para que quando eu pregue, vocês ouçam a palavra rema. E eu também oro. Eu me esforço para ser um oráculo de Deus. Um oráculo de Deus não quer dizer que toda palavra tem que vir das Escrituras, palavra por palavra, tudo das Escrituras. Não, tem que ser baseada nas Escrituras. E através dos anos, nas minhas pregações, eu sempre cito as Escrituras, muitos versículos da Bíblia, ok? Mas ser um oráculo de Deus significa que Deus fala através de você, ok? E Deus nunca se desvia das Escrituras. Mas não é só falar a Bíblia ao pé da letra. Amém? Ok? Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu. E a palavra caiu é a mesma palavra no grego quando o filho pródigo voltou para casa, o pai caiu sobre ele. E se ler essa palavra na versão moderna, é o abraçou. A palavra caiu é abraçou. Então o Espírito Santo abraçou a todos na casa de Cornélio. E começaram a falar em línguas. Então, que palavras foram essas que alegraram tanto o Espírito Santo? Sabemos que ele pode ser entristecido. Se pode ficar triste, pode ficar feliz. Amém? Podemos alegrá-lo. O que faz ele feliz? É quando ele ouve palavras, por Cristo. Todos os que creem nele receberão perdão dos pecados. Por isso que quando você prega essa mensagem, mesmo que ninguém for salvo, ainda vai alegrar o Espírito Santo. Você alegra o Espírito Santo, amém? Eu sinto isso quando eu prego sobre a cruz de Jesus. Eu alegro o Espírito Santo. Amém? Ok? Então isso é uma coisa muito reveladora. Enquanto ele falava essas palavras, o Espírito Santo caiu. E mais tarde, o Concílio de Jerusalém o convocou. Porque o Concílio de Jerusalém era dirigido por Tiago, ok? O meio-irmão de Jesus, ok? Ele disse, nós ouvimos, Pedro, que você foi aos gentios e falou com eles. Ele disse sim. E aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então Pedro disse, bem, eu tenho algo a dizer, ok? Que algo está acontecendo com os gentios. Enquanto eu falava, o Espírito Santo caiu sobre eles, da mesma forma que caiu sobre nós. Quem sou eu para resistir a Deus? Ele disse. E Deus purificou o coração deles pela fé. Amém? Deus purificou seus corações pela fé. O coração deles, ele estava se referindo aos gentios. A gangue italiana.
a máfia que estava lá, certo? Amém? Deus purificou seus corações pela fé. Perceba que essa purificação não foi um processo. Coração santificado não é uma progressão. Em um instante, se você crê da forma certa, crê no Senhor Jesus Cristo, o seu coração é purificado. Então a sua mudança progressiva começa, porque agora você tem um coração limpo. Qual é o ponto de fazer obras corretas se seu coração é mau? Você faz a coisa certa, mas a sua intenção é impura. Está fazendo por razões egoístas porque você não quer ser penalizado. Você faz as coisas certas para impressionar as pessoas, mas Deus olha para o coração. Posso ouvir um amém? Queremos o coração purificado. A primeira bem-aventurança no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Amém. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor, e eu creio que essa é uma revelação de ver o Senhor, porque quando morrer você vai ver Deus. Certo? Até os incrédulos vão ver Deus de longe. Mas isso está falando de ver Deus agora. Então, como se obtém um coração puro? Ser puro de coração, como você faz isso? Pela fé. Não são suas obras. Posso ouvir um amém? Vamos para casa agora. Glória a Deus. Se você ouviu isso, está abençoado. Precisou de muitas pessoas e de muito tempo para eu perceber que a fé é uma coisa importante. Fé é o que dá origem a todas as virtudes e graças do Espírito Santo. Amém? O fruto do Espírito vem pela fé. Amém? Tem gente que diz: pastor, você deve pregar o que Pedro disse. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, porque se em vós aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas você deve ler o próximo versículo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se faltam essas qualidades nas pessoas, imagina alguém, uma mulher, para os solteiros aqui, imagine você passar o resto da sua vida com uma mulher piedosa, gentil, amorosa, temperada, temperança é mencionada ali. Amém? Ela é doce, paciente, tem autocontrole. Amém? E ela ama, o melhor de tudo, ela te ama. Uau! Se você é temperamental, não se sente bem um dia, você é um pouco grosso na maneira em que falou com ela, ela tem paciência. Oh! Pastor, eu casei com uma assim. Pela fé. Amém? Então, estamos todos no processo, amém? Ninguém é casado com uma mulher assim ou um homem assim, mas estou dizendo, imagina, ser casado com alguém como Jesus. Amém? Um rabino judeu disse que toda a família, para ser bem-sucedida, ele falou toda a família, ele fala família, mas também serve para empresas. Para ter sucesso, uma família bem-sucedida, você deve ter pelo menos uma pessoa que é uma pessoa não ansiosa. O que isso quer dizer? Ou em uma empresa, quando as coisas dão errado, deve haver alguém que não é ansioso. Uma pessoa calma, que pode pensar no problema. Se todo mundo fica correndo igual uma galinha sem cabeça... A propósito, eu vi uma reportagem recentemente que tinha uma galinha que teve a cabeça cortada e viveu por mais de um ano. Quando o Justin me disse isso, eu ri. Mas quando eu pesquisei, é verdade, não faça isso agora. Aparentemente cortaram a cabeça, mas o tronco cerebral ficou. Para o resto da vida dessa pobre galinha, tiveram que alimentá-la com conta-gotas. Durante todo esse ano que ela viveu, ela era levada para um circo e o seu dono ganhou dinheiro com ela. Até que o dono ouviu ela engasgando e ela morreu.
Essa é a história da galinha sem cabeça. Eu já vi, quando era jovem, alguém decapitando uma galinha e ela ainda corria. Corria, sem cabeça. Ela não sabia que estava morta. Isso nos diz que a revelação não vem da cabeça. Ela não sabia que estava morta. Ela ficou correndo e, finalmente, ela teve uma revelação no seu coração. Que ela estava morta e morreu. Então, toda família, toda empresa precisa de uma pessoa não ansiosa. Que quando as coisas ficarem loucas, um momento de turbulência, na família ou na empresa vai ter uma pessoa que não é ansiosa. Sabe quem é essa pessoa? Na verdade, podemos tentar ser esse tipo de pessoa, mas Jesus é essa pessoa. No meio da tempestade, tiveram que acordá-lo, certo? Ele se levantou, repreendeu a tempestade, virou para eles e disse: "Onde está sua fé?" Amém? E voltou a dormir. Eu amo isso. Quero dizer, imagina isso. Demônios implorando a ele. Que imagem! Demônios implorando. Sabemos quem tu és. E ele disse: calem-se. Fiquem em silêncio. No grego, amordaçado. Ele não precisa de promoção dos demônios. Hoje em dia, todos nós queremos nos promover, anunciar nossos produtos e tudo isso. Não importa quem anuncia. Mas Jesus não aceitava propaganda de demônios. Então eles gritavam quando Jesus chegava: "Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Até eles sabiam que ele era santo. Não é o tipo de santidade: "Ah, fica longe de mim, eu sou mais santo que você." Não, era uma santidade cujos olhos queimam o pecado, a injustiça, a iniquidade, mas olhos que atraem os pecadores. E eles sabiam disso, eles sabiam que ele não aprovava seus pecados, mas ele os amava. E o seu amor fazia aquele pecado neles ser aniquilado. É assim que o Senhor nos ama. Posso ouvir um amém? No Antigo Testamento, sob a lei, debaixo da lei, quando Moisés desceu da montanha, ele viu o bezerro de ouro sendo adorado por Israel. O que ele fez? Os que adoraram, ele matou todos eles. Certo? Mandou matar a todos. Não havia solução para pessoas salvarem outras pessoas debaixo daquela dispensação, porque era da carne, era natural, material. O espiritual não tinha chegado. Mas quando Jesus desceu da montanha, havia um menino endemoniado. E o pai correu para Jesus e todos correram para Jesus. Então o pai disse para ele: "Eu pedi para os seus discípulos expulsarem os demônios do meu filho. É terrível, Senhor. O meu filho, ele está sendo atormentado por esses demônios. Ele quer se machucar. Todos os dias eu fico preocupado que vai causar dano a si mesmo se jogar no fogo ou se jogar nas águas profundas e terei que salvá-lo." Outras coisas que não estão registradas na Bíblia, isso aqui foi registrado. Ele provavelmente fazia outras coisas para se machucar. E hoje tem uma geração que está se machucando, se ferindo. Qual a solução? Pedimos aos seus discípulos para expulsarem o demônio, mas eles não puderam. E o que Jesus fez? Eu te digo isso. Ele disse: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer." O Pai Isso aqui é como sabedoria de Deus. Nesse instinto particular, ele falou em voz alta: "Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade." Eu amo isso. O Senhor vai ajudar sua incredulidade. Porque Deus ama a fé, e onde tem fé, Deus trabalha. Vai ver ele fazendo, curando. Amém? Digamos que sua fé está fraca. Diga para ele. Traga os seus problemas e também a sua falta de fé. E isso é fé. É fé levar a sua falta de fé para ele. Amém? Isso impediu Jesus? Não. Jesus era o único ali que acreditava que tudo era possível. Porque ele acreditava. Não acredita? Eu acredito por você. E expulsou o demônio. Dessa vez, ele separou o demônio do homem, do menino. Moisés não pôde fazer isso.
Todos aqueles possuídos por demônios, ao pé da montanha, foram todos mortos. Não havia separação. Mas sob a graça, há uma separação. Você não é o seu pecado. Esse câncer do pecado está tentando destruí-lo, mas eu vou separar de você. E eu vou te amar. E eu vou odiar e expulsar. Porque está tentando te destruir, mas eu te amo. E ele separou os dois, e o demônio saiu. E o menino foi restaurado. Isso é graça. Amém? Mas não é o tipo de graça que, nós aceitamos o seu pecado, nós te aceitamos, nós aceitamos todos os problemas que você tem. Não. Você precisa entender que se alguém tem um problema e você diz que o ama, e você não lida com esse problema, ele está morrendo lentamente e você deixa ele morrer, isso não é amor. Amém? O verdadeiro amor quer matar aquele câncer. Eu sempre digo isso, o quanto você odeia o câncer em alguém que você ama. Alguém que você ama tem câncer e ele está ficando cada vez mais fraco, ele está definhando, ele já perdeu todo o seu músculo, sua gordura, está pele e ossos. E você olha para ele e não tem ódio pelo câncer no seu coração? É assim que Deus odeia o pecado, você entende? Mas o quanto você ama aquele seu parente? Você ama aquela pessoa. Mas o câncer está na pessoa. Então você tem que saber isso sobre Deus. Deus odeia o pecado exatamente na mesma intensidade que Ele te ama. Porque se você ama alguém, vai odiar o problema. Se for a um hospital, um dia desses eu passei por um hospital e era um hospital de câncer. Eu tive um pensamento na minha mente de impor as minhas mãos em todo mundo ali. Eu não sei como as autoridades iriam reagir. Se eu fizer isso, algum deles pode começar a andar. Alguns estão em cadeira de rodas. Isso foi na minha mente. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não porque alguém manda você pular e os anjos te pegarão. Não pode fazer isso. Eu passei ali e pensei no número de pessoas que estão ali. E eu pensei, sabe, eu odeio essa doença. Mas, de certa forma, porque eu não conheço essas pessoas, minha compaixão era sobrenatural, era de Deus. Mas não é um amor de família. Eu não os conheço. Quando você vê alguém na televisão e ele passa por uma tragédia, certo? Você não se importa. A menos que você esteja acompanhando o personagem por algum tempo. O personagem pode ser um cachorro. E no final o cachorro morre. Você chora mais do que se uma pessoa na vida real morrer, que você não conhece. Porque não tem compaixão. Não tinha empatia. Certo? Sabe por que Deus odeia o pecado? Porque Ele te ama intensamente. Sabe por quê? Deus é contra o pecado, rebelião, porque é como um câncer dentro de você. Amém? Com cada geração, eu não sei porquê, quando o mundo vai acordar que o estilo de vida que eles promovem, fama, ser famoso, isso vai te fazer feliz. Quantas pessoas que eram famosas tiraram as suas vidas? Quantas pessoas que são famosas estão viciadas em drogas e suas vidas são interrompidas? Eles não planejaram morrer cedo, mas tiveram uma overdose. Quantas pessoas famosas fizeram isso? Quantas pessoas famosas cometeram suicídio? Eles tinham fama. É o que os nossos jovens querem. Por isso entram nas redes sociais. Querem fama, querem ser reconhecidos. Certo? Isso nos satisfaz. Dinheiro não satisfaz. Amém? O Senhor já disse, desde o começo, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém? Olha a geração de hoje, e o Senhor tem falado comigo sobre certos tópicos que Ele quer que eu compartilhe, e eu sei que essa é a hora de eu compartilhar com vocês, e é algo que eu acho que está vindo sobre o mundo. Quando a Bíblia diz, levanta-te, resplandece, isso quer dizer que o mundo está em um mau estado. Está dizendo à igreja, em Isaías, levanta-te, em hebraico, kumi, kumi uri. Uri é resplandece.
Levanta-te, resplandece. Levantar de quê? Deve haver um nível baixo que nós caímos, e um tempo de escuridão. E depois diz, porque eis que as trevas cobriram a terra, e escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.